O atentado à vida do ex-presidente Donald Trump tem chamado a atenção da mídia mundial e muitas pessoas já estão, inclusive, teorizando algumas maldições antigas que já foram jogadas nos Estados Unidos. Neste vídeo, eu estarei falando a respeito do atentado que o ex-presidente Donald Trump acabou sofrendo ali em meio a um comício, e também eu estarei falando a respeito de uma suposta maldição e também algumas profecias antigas que se tem ali dos Estados Unidos e de seus futuros presidentes. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas. O candidato Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi alvejado na orelha direita durante comício na Pensilvânia, de onde foi retirado às pressas pelo serviço secreto, e o atirador, inclusive, foi ali morto. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizava um comício na cidade de Butler, na Pensilvânia, quando barulhos de tiro foram ouvidos e o republicano foi alvejado na orelha no começo da noite de sábado. 2 pessoas, incluindo o suposto atirador, morreram e 2 ficaram gravemente feridas. Até onde nós sabemos até agora, um jovem de 20 anos de idade, muito jovem, disparou vários tiros em direção ao palco em que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursava durante um comício na cidade de Butler, na Pensilvânia, neste sábado, por volta das 18h15 da noite, matando um espectador e ferindo gravemente outros 2, de acordo com o serviço secreto. Trump foi levado às pressas para fora do palco com sangue visível ao redor da orelha direita. Mais tarde, ele disse em uma postagem no Truth Social, sua plataforma de mídia social, que havia sido baleado por uma bala que perfurou a parte superior de sua orelha. Trump foi levado a um hospital e o serviço secreto afirmou que ele estava seguro. Abre aspas, esta noite tivemos o que chamamos de tentativa de assassinato contra nosso ex-presidente Donald Trump, disse Kevin Rojek, agente federal especial da Polícia Federal Americana, durante entrevista coletiva no Departamento de Polícia de Butler. Uma análise do The New York Times sugeriu que o atirador havia disparado 8 tiros. O serviço secreto disse que seu pessoal matou o atirador. Em comunicado, o FBI identificou o homem como Thomas Mitchell Crooks, de 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia. As autoridades disseram que ainda estavam tentando descobrir seu motivo. Trump se abaixou rapidamente depois que os tiros começaram e a multidão começou a gritar. Os agentes do serviço secreto então tiraram Trump do palco. Ao ser encostado até o seu comboio, o republicano, cujo rosto e orelha direita estavam ensanguentados, ergueu o punho em seu gesto desafiador para a multidão. E então ele disse a palavra lutem. Em sua postagem nas redes sociais, Trump escreveu, abre aspas, eu soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Houve muito sangramento, então percebi o que estava acontecendo. O serviço secreto disse que o atirador disparou de uma posição elevada fora do local do comício. Policiais recuperaram um rifle semiautomático do tipo AR-15 de um homem branco que eles acreditam ser o atirador. O Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo Explosivos estava realizando um rastreamento de emergência da arma usando seu banco de dados nacional de compras de armas de fogo. Para aqueles que não sabem, os Estados Unidos, a população dos Estados Unidos, o povo americano está presente nas escrituras sagradas, nas profecias do fim dos tempos, assim como várias outras nações como a Rússia, que é Gog e Magog. Uma curiosidade que tem chamado a atenção de muitas pessoas é a respeito de uma maldição antiga jogada ali por uma espécie de xamã antigo indígena que basicamente amaldiçoou todos os presidentes ali dos Estados Unidos, e muitos desses presidentes dos Estados Unidos acabaram falecendo, aí cumprindo a suposta maldição / profecia lançada por este indígena.
Existem algumas profecias que foram feitas ali um tempo antes, meses antes e até mesmo semanas antes do atentado a Trump, que basicamente falavam que ele levaria ali um tiro. Eu estarei deixando nos comentários e também na descrição deste vídeo a origem dos Estados Unidos segundo a Bíblia. Para aqueles que não sabem, eu fiz um vídeo especial falando a respeito das origens ali do povo dos Estados Unidos e desta nação, porque afinal de contas, a Bíblia, ela vai ali falar as origens de todos os povos. E para aqueles que não sabem, os Estados Unidos ali basicamente são uma nação jafeíta, também de descendência camítica e em menor grau ali semítica. Agora conheçam a maldição indígena que teria ali matado vários presidentes dos Estados Unidos e que tem sido vinculada a Donald Trump. Existe uma maldição, segundo a crença popular, embora com implicações muito reais, que perseguiu de forma mortal os presidentes norte-americanos. Também conhecido como maldição de Tecumseh ou Tecante, ou também simplesmente chamado de a maldição do cacique Tecumseh, líder nativo da tribo indígena de Shawnee, foi derrotado ali durante a batalha de Tippecanoe pelo governador do recém-estabelecido território de Indiana, William Henry Harrison, em 1811. É dito que antes de morrer, basicamente, Tecumseh, ele rogou uma poderosa maldição de morte repentina contra os grandes pais brancos, como vingança pela dor causada ao seu povo. Muitos dizem que essa mesma maldição aí, ela perseguiu vários e vários outros presidentes dos Estados Unidos, mas o que sabemos é que alguns anos depois, a maldição indígena aí de Tecumseh começou a surgir efeito, e então William Henry Harrison foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1840, e então alguns meses depois, em abril de 1841, faleceu em decorrência de uma pneumonia. E basicamente, desde então e até os dias de hoje, ele foi o governante por tempo mais curto na histórica democracia norte-americana. Já no ano de 1860, Abraham Lincoln chegava à presidência e 5 anos depois foi assassinado pelo ator John Wilkes Booth, logo após começar seu segundo mandato. Também James A. Garfield vencia as eleições em 1880 e apenas alguns meses depois ele basicamente foi assassinado pelo advogado Charles Julius Gintinal no salão de espera da estação de trens de Washington. 20 anos depois, embora tenha sido uma reeleição, o presidente William McKinley era assassinado pelo anarquista Leon Czolgosz. Os dois próximos presidentes americanos faleceram por causas naturais. Supostamente Warren G. Harding, eleito em 1920, faleceu oficialmente em consequência de um derrame, embora haja suspeitas de que envenenamento, ele foi envenenado. Franklin D. Roosevelt, reeleito em 1940 para o seu terceiro mandato, faleceu de uma hemorragia cerebral. A longa lista de presidentes americanos afetados ou supostamente afetados pela maldição indígena chegou aparentemente ao fim com John Kennedy, eleito em 1960 e basicamente assassinado em 1963. Assim como no território brasileiro, os povos nativos ali dos Estados Unidos, da América do Norte, também são originalmente indígenas. Não são nem negros e não são nem brancos, na verdade são os indígenas. Assim como o território brasileiro, que possui diferentes tribos indígenas com línguas diferentes entre elas. Muitos brasileiros pensam que no Brasil apenas existe uma língua indígena? Não, existem várias línguas indígenas e várias etnias indígenas. Assim também é nos Estados Unidos, onde existem muitos indígenas. Principalmente agora, no país do México, basicamente muitos indígenas ali foram empurrados ali para a região ali do México.
Algumas pessoas estão dizendo que esta maldição indígena, ela vem basicamente se revivendo aí com mais um atentado à vida, no caso dessa vez, ao ex-presidente Donald Trump. Mas agora eu quero saber o que você acha. Será que realmente essa maldição ainda surge efeito na nação dos Estados Unidos? Além dessa maldição antiga indígena que foi lançada sobre os presidentes aí dos Estados Unidos, existe também um profeta aí de Deus, de uma igreja. Ele é chamado de Brandon Biggs e ele é basicamente identificado como o profeta que relata visões e mais visões aí e profecias relacionadas a várias coisas, inclusive ao ex-presidente Donald Trump, onde basicamente ele disse que ele sofreria este atentado, que ele levaria um tiro e passaria perto de sua cabeça. Curiosamente, em um vídeo postado no dia 14 de março, no canal de uma igreja pentecostal americana no YouTube, um homem que se diz profeta afirma ter tido uma visão na qual Trump sofreria um atentado a tiros e que uma bala passaria pela orelha do ex-presidente. E curiosamente aconteceu exatamente como o profeta aí da igreja basicamente teria dito. O que você acha a respeito disso? No vídeo em questão, um homem que é identificado como Brandon Biggs, ele é entrevistado pelo pastor Steve Keokolanti, de uma igreja neopentecostal americana. A conversa, intitulada "Três profetas implicam 3 eclipses solares americanos", tem como mote fatos supostamente prenunciados pelo eclipse solar total de 8 de abril, visto na América do Norte. A profecia de Biggs basicamente foi a seguinte, abre aspas, "E então eu vi Trump subindo, e então eu vi uma tentativa de tirar a vida dele. Uma bala voou através da orelha dele e passou tão perto da cabeça dele que atingiu o lóbulo. E eu vi, ele caiu de joelhos nesse momento, e ele começou a louvar o Senhor. Ele se tornou radicalmente convertido nesse momento", afirma aí Biggs. A profecia de Biggs basicamente aconteceu exatamente como ele disse, e Trump caiu realmente de joelhos, e logo após levar este tiro aí em sua orelha, ele mesmo disse que o que aconteceu com ele foi um milagre e era para ele estar morto agora. Lembrando mais uma vez que essa profecia feita por este suposto profeta, ela foi feita em 14 de março e Trump foi atingido agora em julho, em 13 de julho. Me digam aqui nos comentários, vocês acreditam que esse profeta é realmente um profeta de Deus ou será apenas mais um farsante? A verdade é que a sua profecia acertou em cheio e foi muito bem detalhada meses antes dos acontecimentos que envolveram o ex-presidente dos Estados Unidos. Eu fico por aqui, um abraço a todos do canal Mistérios de Elohim.